Seja muito bem-vindo, eu sou Paula Leal, está no ar mais um Oeste Sem Filtro. E nós preparamos um especial do programa com a seleção dos assuntos que mais repercutiram na semana. Reunimos os melhores momentos, as análises mais afiadas, os debates mais importantes que pautaram o noticiário. É hora de recapitular tudo o que foi notícia sem filtro. E antes de conferir o que vem por aí, eu convido você a se inscrever no nosso canal e a deixar o seu like, a sua curtida pra gente. O escritório de advocacia da mulher do ministro Alexandre de Moraes perdeu a única ação judicial em que atuou na defesa do Banco Master e de seu fundador Daniel Vorcaro. A derrota ocorreu no Tribunal de Justiça de São Paulo, em processo movido contra o investidor Vladimir Timmerman, que havia denunciado fraudes financeiras envolvendo o banco e fundos ligados à Gafisa. A queixa-crime foi rejeitada em todas as instâncias. A Justiça entendeu que não houve prova de intenção criminosa nas declarações de Timmerman. Com a decisão final, o Banco Master e também Daniel Vorcaro foram condenados a pagar honorários à defesa do investidor. O caso é o único conhecido em que o banco foi representado pelo escritório de Viviane Bart de Moraes, mulher do ministro Alexandre de Moraes. Bom, mais uma semana começando em Oeste Sem Filtro. Eu quero aproveitar para dar as boas-vindas a Adalberto Piotto. Muito boa noite, Boa Piotto. noite, Na Paula. semana passada nós resgatamos Augusto Nunes das férias e esta semana então resgatamos Adalberto Piotto. Seja bem-vindo de volta. Estávamos todos com saudade, Piotto. Recíprocas. Você voltou e o caso, o escândalo do Banco Master continua repercutindo, continua aquecendo o noticiário do Brasil. Boa noite. Boa noite, Paula. Muito obrigado, Augusto. Marcília, seja bem-vindo. Ana, querida, todos que nos acompanham, eu estava dizendo um pouco mais cedo que eu sou de uma época no jornalismo em que você conseguia tirar férias na virada do ano e nada acontecia. Era alguma coisa de noticiário internacional, às vezes, lamentavelmente, alguma tragédia, enfim, mas não tinha noticiário político. Nada acontecia, absolutamente nada. No Supremo, jamais. Até porque tinha recesso. No Congresso estava em recesso também, não acontecia nada. A presidência da República, o presidente ia passar férias na ilha, em Fernando de Noronha, então você não tinha muita coisa. No primeiro dia que eu tirei férias, que foi exatamente na sexta-feira pós-Ano Novo, então dia 1º, dia 2, não, dia 3 era um sábado, o presidente Donald Trump foi lá e pegou o Maduro. Bom, já escrevi um artigo porque não dava para não se manifestar sobre um assunto de tamanha importância. Agora, essa questão do Banco Master, Paulo, e você menciona isso com muita propriedade, é inacreditável como as coisas só pioram. É o escândalo, talvez, do ponto de vista de um banco, né, que normalmente banco é crime contra o sistema financeiro, e não que isso seja menos grave. É que normalmente se limitava a isso. Sim, aí crime contra a economia popular, porque os correntistas eram prejudicados. No começo, quando a gente começou a noticiar este caso, lá atrás, a gente falava sobre isso, né? Vai usar o Fundo Garantidor de Crédito, tudo. Não, nós estamos falando de um escândalo de proporções que vai envolver figurões da República Brasileira, dessa máquina de poder de Brasília, como já está envolvendo, e aí você entende o porquê de tanto sigilo, de tanta preocupação em relação ao que faz o ministro Toffoli e também o ministro Alexandre de Moraes. E agora essa notícia em relação à esposa do ministro, a advogada especialista em tribunais superiores de Brasília. Essa decisão foi em segunda instância, né? Sim. Pelo que se sabe, ela era especialista em tribunais de Brasília. Quando veio para a segunda instância no Estado, aí deu errado. A questão é que, nesse final de semana também veio a notícia que o Vorcaro tinha determinado a estrutura do banco que desse prioridade absoluta ao pagamento dos honorários ao escritório da dona Viviane Bart. Tudo podia dar errado, menos o pagamento da Viviane Bart. Por quê? Um banco é um negócio que só de regulação, do ponto de vista de sistema financeiro, que tem que dar respostas ao Banco Central, que ao fim e ao cabo é uma agência reguladora do sistema financeiro, tem uma série de obrigações. Não, mas a prioridade era pagar os honorários da dona Viviane Bart. Bom, aí você entende o porquê que esse caso só piora com os dias. E a gente está esperando que haja realmente transparência. Ela ter perdido esse caso demonstra claramente que tem coisa muito pior, porque aqui parecia uma coisa bem simples. Imagina a hora que a gente revelar para quem e como trabalhava o Vorcaro e com quem ele tinha relações.
das piores possíveis, pelo que a gente pode imaginar, né? Bom, e familiares do dono do Banco Master acumulam dívidas milionárias com a União. A irmã e o pai de Daniel Vorcaro devem mais de 8 milhões de reais em tributos e também contribuições sociais, segundo registros da dívida ativa. Natália Vorcaro Zettel e Henrique Moura Vorcaro aparecem como devedores em 13 inscrições ligadas a 6 empresas do grupo familiar. Parte das dívidas é conjunta e outras estão em nome individual. Os débitos envolvem imposto de renda de pessoa jurídica, PIS e COFINS. A maior parte, cerca de 5 milhões e 800 mil reais, está relacionada a uma empresa do setor imobiliário controlada pela família. Os dois foram alvos da Polícia Federal na segunda fase da Operação Compliance Zero, que investiga fraudes ligadas a fundos do Banco Master. Deixa eu aproveitar também, dar as boas-vindas a André Marcília, e hoje, segunda-feira, então, oficialmente, eu quero anunciar à nossa audiência e a todos que André Marcília, então, passa a integrar a bancada fixa de Oeste Sem Filtro. Marcília já é conhecido da nossa audiência, já está conosco já há algum tempo, mas hoje, então, oficialmente, esperei Augusto Nunes e Adalberto Piotto voltarem das merecidas férias, então, para a gente fazer esse anúncio. E seja muito bem-vindo mais uma vez, Marcília. É um prazer, uma honra tê-lo conosco. Obrigado, Paula. É uma honra estar aqui nesse programa e uma honra estar aqui ombreado por pessoas como Ana, Paula, Piotto, Augusto. Já fiz tantas vezes esse programa, estou com um friozinho na barriga. Isso é bom sinal. Como se um iniciante fosse. E sou aqui ao lado de vocês, aprendendo muito. Agora, quem não aprende é a Viviane, né? Essa aí não tem jeito. Ela tem um processo contra... Aliás, é um processo que o Vorcaro, né, ajuizou uma queixa-crime contra uma pessoa, foi lá e perdeu. Taxa de sucesso aí foi baixa. Taxa de sucesso, 100% de falta de êxito. Tá bom. E é incrível porque você pega os dados do Banco Master, o Banco Master tem 77 mil processos no judiciário brasileiro. Ela atua em um e perde. Quer dizer, e aí você fala, não, mas tá ganhando quanto? 129 milhões. Então fica muito difícil. Eu acho que a Viviane precisava atualizar o site dela, do escritório dela. Ela fala que é especialista em tribunais superiores, precisava colocar lá, especialista em tribunais superiores desde que o processo caia do início ao fim com meu marido. Talvez essa seja uma forma do cliente ficar melhor avisado. Pois é, né, Marcília? E é numa ação simples, uma queixa-crime de calúnia e difamação. Ela conseguiu perder em 2 instâncias, inclusive no Tribunal de Justiça de São Paulo, e foi condenada a pagar os honorários advocatícios, né? Que não é nada para Daniel Vorcaro. Não é nada, e nem para ela, né? E nem para ela, com tanto dinheiro que ela tem. Agora, o Vorcaro, com tanta dívida, 8 milhões de dívidas... que a gente saiba, né? Fora fraudes, fora tudo que está por debaixo do pano, a dívida por cima do pano é de 8 milhões de reais. Tanta coisa para atuar, a Viviane vai lá e atua numa queixa-crime irrelevante e perde. Talvez seja por isso, né? Se ela não consegue ganhar nenhuma queixa-crime, imagina só essas dívidas de 8 milhões e etc. Isso só mostra o absurdo que é esse contrato, isso só mostra a pornografia que foi essa contratação da esposa do Moraes e o quanto que eles estão tirando sarro da nossa cara. Ana, faltou você aqui na bancada presencial do Sem Filtro para a gente fazer essa declaração oficial com a chegada do Piotto das férias, André Marcília integrando a bancada fixa do Sem Filtro, Augusto Nunes chegando das férias também com um novo visual, mas a gente te aguarda, o convite está feito, imagino que logo, logo você estará em São Paulo também para nos fazer companhia, para que a gente possa fazer esse programa juntos. E deixa eu aproveitar, Ana, só para trazer mais uma informação que tem relação aí com o caso do Master. O Senado, saiu informação recente agora, há poucas horas, o Senado atingiu o número de assinaturas necessárias para instalar uma comissão parlamentar de inquérito dedicada a apurar crimes e fraudes cometidos pelos operadores do Banco Master. A proposta foi apresentada pelo senador Eduardo Girão e conta então com 42 assinaturas,
25 a mais do que o mínimo necessário, ou seja, 1/3 do Senado. Nós comentamos desse requerimento do senador Eduardo Girão no fim do ano passado, mas agora então essa informação de que conseguiu ali o senador 42 assinaturas para apresentar essa CPI na volta do recesso no dia 2 de fevereiro. Boa noite, Ana. Boa noite, Paula. Piotr, bem-vindo. Seja muito bem-vindo de volta. Estávamos com saudades. Professor Marcília, aquela plaquinha eu já sabia, estava torcendo muitíssimo. Professor Marcília já é de casa, um querido amigo. Mestre Augusto Nunes, muito boa noite à nossa audiência. Paula, vocês estavam comentando, né, sobre a esposa do ministro Alexandre de Moraes, né, o escritório da advocacia da esposa, que perdeu a única ação judicial em que atuou na defesa do Banco Master. E aí eu me lembrei de uma história que foi taxada como fake news em 2020, que foi a contratação do filho do então candidato a presidente Joe Biden, o filho dele, Hunter Biden, que foi contratado por uma empresa de exploração energética na Ucrânia, a Burisma. Ele foi contratado para fazer parte da diretoria da empresa energética na Ucrânia. Ele que não tem absolutamente nenhuma formação em exploração energética, e é claro que ele foi contratado pela bagatela de $80 mil por mês, para ter acesso, para que eles tivessem acesso ao vice. Na época que ele foi contratado, Joe Biden era vice-presidente, vice do Obama, e claro que a contratação ficou muito óbvia, né? Eles precisavam de tráfico de influência, de uma ponte direta com o Salão Oval, com a Casa Branca, com influência pesada, e fica cada dia mais óbvio que essa contratação do escritório de advocacia da esposa do ministro Alexandre de Moraes é exatamente isso. É uma ponte caríssima para o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, né? A única ação judicial perdeu, é um 7-1, né? Acho que a gente pode colocar assim, é um 7-1. E aí agora, pai e irmã de Vorcaro acumulando 8 milhões em dívidas com a União, enquanto o leão no Brasil vai atrás do senhorzinho que não colocou ali o recibo direitinho do dentista, do médico. É importantíssima essa investigação agora por parte do Congresso, dos parlamentares. Vamos ver se alguma coisa sai dali ou se haverá pressão, porque a gente sabe que sempre tem, para que tudo seja abafado e jogado para debaixo do tapete. Augusto Nunes, boa noite. A única preocupação do ministro Alexandre de Moraes é saber quem vazou esse contrato para a imprensa. Inclusive, já abriu um inquérito para incluir a Receita e o COAF para investigar, inclusive, a possível quebra de sigilo dos ministros Brasil, supremos. Denunciar crime é crime, né, Paula? Depende do denunciado. Boa noite, Paula, nossa chefe, minha querida parceira Ana. Piotr, meu amigo, bem-vindo, bom ter você de volta. E Marcília, muito bem-vindo. Você já é dos nossos faz tempo, mas é um prazer especial ter você agora regularmente, todos os dias, ou quase todos. Boa noite a você que nos acompanha. Quer dizer, no único caso em que atuou a nossa doutora, ela deu prejuízo, aumentou o prejuízo, né? Houve uma multa, precisou pagar mais alguma coisa. O Vorcaro não está nem aí para quem dá um golpe de 12 bilhões, uma multa dessa não quer dizer nada. Mas ele percebeu aí que só está garantida a vitória na justiça se o nosso Toffoli estiver ali cuidando do caso. Escapou, vai para algum juiz de verdade, não consegue. A esse ponto chegou o Supremo brasileiro.
Bom, agora 18 horas. Marcílio, deixa eu só... Quer voltar só para a gente complementar? Já fizemos essa rodada aí falando do escritório da mulher do Moraes, com essa única ação que pelo menos temos conhecimento, né? De que ela perdeu e ainda foi condenada a pagar os honorários advocatícios. E esse inquérito aberto pelo ministro Alexandre de Moraes, que incluiu Receita Federal e COAF. A gente falou na semana passada, né, dos perigos do alerta, da abertura de mais um inquérito nas mãos do ministro Moraes para investigar órgãos do Executivo, né, Marcília, principalmente em ano eleitoral. Eu ainda sobre esse caso, no Brasil, tudo pode, né? Até o trânsito em julgado, o STF já desconstituiu. Então, eu não sei se em algum momento essa decisão não pode ser desconstituída, vai para o STF, milagrosamente cai com Moraes, né? Sorteio. Por sorteio, obviamente. Sempre um sorteio. Sem dúvida alguma, por sorteio, aqueles sorteios milagrosos. Ninguém entende como a bolinha cai lá, mas tudo bem, né? Ninguém entende. E, aliás, vamos nos lembrar quando a imprensa, né, pediu para que o STF mostrasse como funciona o software do sorteio. À época, o Barroso, que era o presidente da casa, disse que não, porque isso ia expor a segurança da ferramenta tecnológica. Então, olha que maravilha. Então, a gente não sabe muito bem como funciona esse sorteio, mas eu estou aqui só prevendo, algo que me deu, né? Cairia talvez com o Moraes e o Vorcaro venceria. Já que ela é especialista em tribunais superiores, seria uma forma dela mostrar, enfim, a sua expertise. Esse inquérito, Paula, contra a Receita, botar a Receita, COAF no inquérito das fake news, é vergonhoso. Primeiro porque o que a Receita fez? Fez o trabalho dela. O que o COAF fez? O trabalho dele, que é o quê? Fiscalizar. Então a pessoa vai, fiscaliza e se torna réu, se torna suspeito por fazer o próprio trabalho. Que país que suporta esse tipo de situação vindo da Suprema Corte, de um ministro da Suprema Corte? E não é que ele está investigando o João ou o Pedro. Não, eu acho aqui que dentro da Receita ou do COAF, o Pedro ou o João, o funcionário tal, abusou. Não, eu vou investigar a instituição. É como, por exemplo, o que o Moraes está fazendo, é como se um juiz, vamos supor, por hipótese, um juiz age inadequadamente, age mal, não cumpre a sua função, e alguém resolve investigar o judiciário como um todo. Quer dizer, isso não faz sentido, é uma ofensa à própria instituição. O que tem se levantado é a possibilidade de que esse novo inquérito seja uma forma do Moraes chegar nas fontes de quem está vazando para a imprensa. Se em 2019, no inquérito das fake news, ele investigou a imprensa, ele puniu a imprensa, ele censurou a imprensa, agora com uma certa sutileza ele quer censurar quem eventualmente está soltando as informações para a imprensa. Pode ser que isso esteja vindo da Receita, do COAF, enfim, talvez ele tenha recebido essas informações e quer fechar a torneira das informações que estão chegando à imprensa. E outro, para te ouvir também, esse número de assinaturas para a apresentação aí de uma CPI para investigar o Banco Master, isso amplia também a pressão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, uma vez que já tem também um outro pedido de CPI mista de deputados e senadores para a investigação do caso do Master para a volta do recesso. E né? lembrando o Barroso, que decidiu lá atrás, ainda na CPI, se não me engano, da Covid, naquele que foi conhecido também como a CPI do circo, uma vez que tenha o número necessário, regimental, o número regimental necessário, tem que instalar. Sim, tem uma fila, mas aí nós estamos falando de uma pressão de um caso que requer investigação mais rápida. Agora, eu vou retomar a minha ausência de 2 semanas aqui de férias. O que mais chama atenção nesse caso, o que é assim assustador, é que eu tenho ainda uma parte do Brasil que parece fazer vista grossa para um negócio desse. Nós estamos falando de um banco que colocou essa máquina de poder, está explícito, o Marcílio mencionou aí a investigação contra o COAF e a PF, né? A Receita, perdão. O Moraes está investigando a fé pública agora dos órgãos, porque, peraí, esses órgãos você pode investigar o funcionário. Isso. Tanto que você pode prevaricar, enfim, mas o órgão não prevarica, não existe prevaricação da Receita Federal.
A Receita Federal pode sim, aquele delegado, aquele dirigente, tudo bem. Agora, ele está pondo sob suspeita a fé pública de um órgão público de investigação. Esse tipo de coisa não causa uma comoção nacional dessa parte, eu vou chamar de uma parte da elite brasileira, estou falando do sistema financeiro, do sistema da indústria brasileira, eu duro é falar da academia brasileira, porque as universidades são tão paupérrimas em debate hoje em dia, né? O último lugar onde o debate... Aliás, o Moraes foi aplaudido recentemente na formatura de uma turma de Direito da Escola de São Francisco, do Lago de São Francisco, da Universidade de São Paulo. Essa gente não acha nada disso anormal? Agora tem o Senado, sim, aí nós temos que... Sim, a oposição tenta fazer sua parte, é mais do que a oposição tem não tem 42 votos no Senado, ou seja, tem mais gente que não é da oposição e que se juntou agora nesse pedido. O Davi Alcolumbre, que já deveria ter chamado o Congresso para trabalhar, embora está no recesso, para o recesso e vem trabalhar porque o Brasil não pode esperar, tem mais um argumento de pressão. Agora, a pergunta é o que mais tem nessas informações que estão todas sob sigilo absoluto na mão do Toffoli, que envolve, por exemplo, alguém no Congresso Nacional, ou alguém que o Davi Alcolumbre não queira que seja exposto, porque tudo leva a crer isso daí. Tem muita gente que está completamente apodrecida nessas denúncias, com provas fartas, e aí não querem que a investigação ande. Mas sim, respondendo objetivamente, nós temos uma pressão maior agora. Não dá para dizer, não dá para fazer que não está acontecendo nada, porque acontecendo nada é tudo que não está acontecendo, porque está acontecendo muita coisa. Eu não entendo, né? Os caras já estão na areia movediça, né? Gente como o Toffoli ou como o Moraes já estão na areia movediça, você aprende ainda, garoto, que não se mova, né? Tenta pegar algum galho de árvore, mas não se move. Eles não param de se mexer e afundar. E aí você vai descobrindo que há outras ligações entre os Vorcaro e os Toffoli. Então, só cresce. Isso aí é impossível que isso não dê em nada. Eu acho que o Toffoli não está atualizado, ele está enxergando um Brasil que não existe. Não é possível que esse caso fique impune. Não é possível. Eles não têm nenhum argumento a oferecer. Eles não têm o álibi, que isso é característica, né, dos roubos praticados por gente ligada ao PT. Eles primeiro pecam, depois eles vão pensar no que eles vão rezar ali. E não tem desculpa. Como é que o Toffoli toma uma decisão para voltar atrás no dia seguinte? Quer dizer, ele não pensou antes que aquilo era uma maluquice, ele está perdido. Está perdido e está na cara para o Brasil inteiro que ele é por dinheiro, é que ele avocou o processo, e é por dinheiro e para ajudar a família que ele está querendo segurar tudo, o que é impossível. Impossível. Como é que vai acabar essa história? Um rombo de 12 bilhões e vai ficar por aí? Não dá. Não dá. E eles não perceberam, é a realidade paralela em que eles vivem. Deixa eu pegar esse fio do Augusto em relação à relatoria do ministro Dias Toffoli, porque circula um bastidor de que há uma pressão em Brasília para que ele abandone, se afaste desse caso. Haveria um pedido de afastamento, ele poderia alegar um pedido por questões de saúde ou questões particulares. Marcília, como é que você vê essa situação? E aí haveria de novo um sorteio, vamos dizer assim, para que esse caso caia na mão de um outro ministro do Supremo? Porque agora não dá mais para se declarar impedido. Ou ainda é possível? É difícil não cair com ele. Eles precisam treinar aquele negócio outra vez, refazer. Aquela máquina... máquina não funciona. Precisa receber ordens mais adequadas. Agora, veja, o Toffoli ele pode sair desse caso sem dar muita satisfação, enfim, se ele alegar qualquer coisa. Não precisa nem dizer o quê. Uma questão de foro íntimo e pronto, ele sai da frente do caso. E o caso com isso pode ser sorteado para outro ministro. Outro ministro pode até devolver o caso para a primeira instância, se entender que
que o STF não é o foro competente. Então, muita coisa pode acontecer se o Toffoli sair da frente, sair da relatoria, deixar de ser a pessoa que está investigando o caso Master. Agora, isso, Paula, eu tenho receio, né? Pode ser que eu esteja aqui vendo pelo em ovo, mas eu tenho receio de que um movimento para tirar o Toffoli possa ser usado para entregar para algum outro ministro, e esse outro ministro olhar para tudo que o Toffoli fez, todas as trapalhadas Master, Mega Blaster do Toffoli, olhar para essas trapalhadas e falar assim, tudo isso é nulo. E se tudo isso for nulo, ou for considerado nulo, todas as provas, documentos, celulares obtidos nessas operações se tornarão inutilizadas para o direito. Não poderão ser usadas para incriminar ninguém. Esse é o grande risco, né, Ana? Esse é o grande problema. Se a gente deixar, ou se o Toffoli entregar isso para alguém e alguém inutilizar, essas pessoas todas vão ser inocentadas. E pronto. Tem a prova, mas a prova não pode ser usada. Você quer complementar, Ana? Não, eu só ouvindo o professor e o professor narrando, parece que nós estamos falando da Lava Jato. Exatamente. Anula tudo, acaba tudo e tá todo mundo livre, não tem mais nada para ver aqui. Exatamente. Aliás, Lava Jato feita, todas essas nulidades feitas exatamente por quem? Pelo Toffoli. Marcília, não para ser otimista, porque o cenário nos impede de ser otimistas, mas entendendo o seu ponto de vista, para declarar tudo nulo, eu teria que chegar na... O Banco Master foi decretado pelo Banco Central, ou seja, você tirou o Banco Master do sistema financeiro. Não existe mais. Eu teria que fazer uma volta, porque se eu declaro nulo tudo que está ali... Seria desliquidação do Master. Não existe desliquidação, até porque nos Estados Unidos o Master já responde também, ou seja, eu não teria como fazer. Do ponto de vista penal, em relação a essas pessoas todas, que talvez, eu acho que esse é o nó, por isso que eles estão tentando segurar... apesar de ser um escândalo assim de proporções homéricas, mas eu tenho um ingrediente da desliquidação do banco que não tem volta. Não tem volta, mas a desliquidação seria uma maneira de... eu tenho usado a seguinte imagem, é como se a pessoa, por exemplo, está sendo acusada de assassinato e você descobre que a vítima está viva, ainda que morto-vivo, mas está viva. Bom, não tem um crime. Então, pronto, desliquidou o Master, você não tem mais o crime. O banco está ativo, não há mais a possibilidade de você incriminar ninguém. Essa é uma possibilidade. A outra, como a Ana bem levantou, é fazer um esquemão lava-jato, que é dizer, houve o crime, houve a lava-jato, houve a corrupção, não se nega. Mas eu não posso punir ninguém, porque teve prescrição, porque as provas não podem ser utilizadas e assim por diante. Isso pode acontecer. Há o crime, mas eu não consigo punir. E se isso for o caminho que eles utilizarem, depois a narrativa, que eles fizeram com a narrativa da Lava Jato, transformam o vilão em mocinho, o mocinho em vilão e contam que ninguém é culpado. Eles inventam uma narrativa para aquilo. Pode ser. Mas, Marcília, eu queria saber o seguinte... Para que esse caso fosse julgado pelo Supremo, lembraram aí de um deputado que é mencionado em algum caso. Bacelar. Esse deputado está sendo julgado, ninguém sabe sabemos quem é, mas ele sumiu do noticiário. Então, o que ele fez? Pois é. Porque ele será julgado pelo Supremo, porque se ele não for julgado, como é que você levou o caso para foro, considerou o caso como um caso que pode se enquadrar em foro privilegiado? Perfeito. Não tem o deputado, não tem ninguém com direito a isso. E ninguém mais fala no deputado, ninguém procura averiguar o que ele fez. Então é estranhíssimo esse caso. Estranhíssimo. Poderia cair na mão de um outro ministro, que é o que você bem disse, né, Marcília? E manda para a primeira instância por conta disso. Estranhíssimo. Aliás, Augusto, esse parlamentar, ele estava sendo investigado no STF pelo Nunes Marques. Como é que esse troço foi para o Toffoli? Ainda tem essa. Ainda que fosse para o STF, não devia ser para o Toffoli. Isso é o sorteio mágico. É o sorteio Master. Paula, posso... Paula, rapidamente, já que estamos comparando com a Lava Jato,
A Lava Jato no Brasil foi enterrada, mas como, né, o Piotr muito bem lembrou que a liquidação do Banco Master já foi chancelada pelos Estados Unidos, a Lava Jato não morreu nos Estados Unidos. A Lava Jato continuou, seguiu nos Estados Unidos, tanto que a Odebrecht e a Braskem, elas têm um acordo assinado com o Departamento de Justiça americano no valor de 4 bilhões de dólares. A Lava Jato não foi apagada nos Estados Unidos. Então, como eles vão fazer? Eles vão dar de ombros também? Não, a Lava Jato continua. A Lava Jato não foi apagada na Suíça e em todos os outros países em que houve coordenação com a força-tarefa no Brasil. E aí, como fica a desliquidação, né, do banco? É até isso, nós temos, nosso vocabulário vai aumentando e palavras estranhas, né? Tem descondenado, por aí vai. Do exotismo judicial do Dias Toffoli. Mas esse exotismo eu acho, de novo, acho que eu estou sendo otimista, mas eu queria só ponderar esse ponto. Quando a gente fala de corrupção num país como o Brasil, o mundo lamenta, olha com cuidado, mas tem coisa que você não pode mexer. Se eu, por acaso, der um cavalo de pau no caso do Banco Master, estou falando do sistema de um banco atuando sob jurisdição do Banco Central, eu estaria indo contra o acordo da Basileia, que é o que regula os bancos no mundo. Aí o mundo vai começar a desconfiar de todo o sistema bancário brasileiro. É o tipo de coisa que aí os próprios banqueiros hoje, que talvez falam assim, mas o Banco Master tem envolvimento com isso, com aquele, não dá para colocar o sistema bancário inteiro sob suspeita por causa de um banco como esse. Então eu acho que tem um dificultador aí. E já começaram a devolver dinheiro a alguns dos prejudicados. Como é que Sim, como é que você faz esse negócio depois? Você estava no Fundo Garantidor de Crédito, já foi exatamente. Não, perfeito. Eu acho que Piotr tocou num ponto relevante. Quer dizer, se o cavalo de pau a ser dado aqui for semelhante ao da Lava Jato, eles vão comprometer o país. O país. E outra, a gente já teve a experiência dantesca da Lava Jato, a experiência bizarra da Lava Jato, e a gente vai assistir outra vez. Quer dizer, uma vez é aquela história, quando você assiste uma peça, ou uma série, ou um filme pela segunda vez, você começa a reparar nos erros. Sim. Né, nos erros do filme. Aqui o ator errou, aqui tem um erro de continuação. Então agora a gente vai reparar muito melhor nos absurdos do STF se o esquema a ser trançado for o mesmo da Lava Jato. Então, eles vão comprometer não só a credibilidade que já não tem do STF para sempre, sim, vão sangrar a instituição STF de uma vez por todas, como vão comprometer a economia do país, sim, o sistema bancário inteiro, que é algo que, enfim, não tem só repercussões dentro do país, mas os investidores estrangeiros, quer dizer, ninguém mais vai levar a sério o Brasil, e esse é um descaminho sem volta. Bom, e depois da decisão do ministro do STF, Gilmar Mendes, que dificultou o avanço de pedidos de impeachment contra integrantes do Supremo Tribunal Federal, senadores de oposição passaram a discutir a elaboração de uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, para dar o troco na corte. A apuração é da jornalista Malu Gaspar. O objetivo é aumentar o número mínimo de votos para aprovação de um indicado para assumir uma vaga no Supremo. Dos atuais 41 para 54 senadores, o equivalente a 2/3 da casa. Segundo um parlamentar ouvido pela jornalista, a lógica do ministro precisa ser usada nos dois sentidos. Se aumentar o número de votos para abrir impeachment, tem que aumentar para aprovação da indicação de um ministro para a vaga no Supremo. Ana, eu quero ouvi-la. Claro que essa é uma ideia ainda embrionária, muito incipiente, é uma apuração aí que traz a jornalista Malu Gaspar, dessa conversa aí de alguns parlamentares de oposição, mas não deixa de ser interessante, né, essa resposta ao Supremo Tribunal Federal. Olha, se são necessários 54 votos a partir de agora para a abertura de um processo de impeachment, também para aprovação de um ministro. A gente lembra que tem o pedido, a indicação pendente do presidente Lula, Jorge Messias, que deve retornar na volta do recesso parlamentar. Paula, é uma PEC interessante, até porque hoje, mesmo com a atual regra, né, de 41 votos, o que nós temos é um chá das 5, até aqueles que
dizem que são contra um nome. Veja bem, nós passamos um comunista, autodeclarado comunista, para a Suprema Corte do Brasil, e houve votos ali, inclusive senadores considerados centro-direita, que acharam ruim que a população, que o Brasil estava cobrando a declaração do voto no ministro Flávio Dino. Então, essa PEC é uma PEC muito interessante. Agora, não adianta passar de 41 para 54 votos e a sabatina continuar o chá das 5. Seria interessante, por exemplo, essa PEC e o combo, essa PEC e a Câmara passa também a extinção do foro por prerrogativa de função. Porque aí, quem sabe, a sabatina ela seria uma sabatina séria, com perguntas sérias, e não com um palanque político e uma falação simplesmente vazia, platitudes, só para constar que esteve ali. Então, eu acho que não sei se resolveria o nosso problema, porque o foro por prerrogativa de função, eu pelo menos vejo como ainda um muro, uma muralha muito alta para ser ultrapassada, porque basta um ministro balançar a canetinha, eu vou abrir um inquérito de ofício, que hoje eles fazem isso sem a menor provocação da PGR, do Ministério Público. Acho que seria uma boa ideia, mas precisamos fazer a pressão na Câmara para a extinção do voto do foro por prerrogativa de função, que já foi votado, inclusive, no Senado. Diga, Augusto. Olha, eu estava outro dia vendo um filme recém-lançado, não vou dar nada que pareça spoiler, não. Eu estava vendo o filme, eu estava achando o filme muito exagerado. Não estava gostando do filme, falei, não é possível acontecer uma coisa dessas. Até que eu parei um pouco, não queria mais continuar, eu abri, tornei a ligar, foi para o começo do filme, e aí eu li lá. Eles gostam do fatos reais, né? Como se existisse fato irreal. Então tá lá, não tem jeito. Isso aí ninguém me livra disso. Fatos, aí eu falei, não é possível. Aí eu vi o filme e achei a história espetacular. Quer dizer, o que eu não acreditava que pudesse acontecer, tinha acontecido. A mesma coisa está acontecendo comigo em relação ao Supremo. Quando eu acho que eu já vi tudo, não, isso não vai acontecer. Começa agora essa multa que teve que pagar o dono do Master, porque teve a ideia inteligentíssima de contratar uma mulher que só é especializada em um tribunal superior. Tem que cair no Supremo. Fora dali ela perde todas, mesmo que tenha razão, porque não tem competência nenhuma. Pois bem, o Supremo está assim, eu não acredito que isso aconteça. Aí vocês confirmam. Você vê que eu falo só depois, assim, porque vocês falam, então eu acredito. Tá bom, então é verdade. Porque eu nunca vi acontecer isso aí num tribunal em que até recentemente você nomeava o cara lá, ele tinha o mesmo espaço que tinha o jeito que era aprovado pela Academia Brasileira de Letras, que aliás se transformou em outro espanto. Quer dizer, eu posso afirmar que lá existem jornalistas analfabetos. Analfabetos funcionais são imortais da academia. E juízes como o Toffoli estão como juízes do Supremo. Então o Brasil virou uma coisa que está difícil de acreditar. Não é possível que um Brasil assim dure mais tempo. Não é possível. Estão superando qualquer imaginação. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, anunciou que o Ministério Público está desenvolvendo ferramentas tecnológicas para monitorar as eleições de 2026. Gonet afirmou que os recursos vão auxiliar promotores e procuradores na identificação de irregularidades e na preservação de provas digitais.
O PGR disse que o Ministério Público Eleitoral vai atuar de forma preventiva e coordenada para garantir a transparência do processo eleitoral. Entre as prioridades estão o combate a fraudes na cota de gênero, o enfrentamento da violência política contra mulheres e a prevenção da infiltração do crime organizado nas campanhas. A CNN Brasil, Paulo Gonet, afirmou ainda que o combate ao crime e às fake news nas eleições serão tratados como prioridade total. Piotr, a gente lembra que quem vai conduzir o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, será o ministro Cássio Nunes Marques. Mas Paulo Gonet será o chefe ali do Ministério Público Eleitoral durante as eleições, fala em ferramentas tecnológicas, mas não dá tanto detalhamento, e bate nessa tecla do combate às fake news, que a gente fala sempre aqui, não existe um tipo penal, a gente não sabe ainda o que são as fake news, né, que são tão faladas. Paula, bem lembrada a história das fake news, eu vou a ela. Ninguém é contra, por exemplo, combater fraudes em cota de gênero. Ninguém. Ninguém é contra o enfrentamento da violência política contra mulheres, ou seja lá contra quem for. Ou a prevenção de infiltração do crime organizado nas campanhas. Esse aqui menos ainda, convenhamos. Agora, qual é a opinião do Procurador-Geral da República acerca das últimas eleições? Em que um lado foi extremamente perseguido. Em que, por exemplo, você não podia citar as amizades do Lula com os ditadores. Coisa que Ana ou Augusto fizeram no programa ainda à época da Jovem Pan. Ou seja, do que nós estamos falando? Qual é a opinião dele acerca desse ponto? Porque aquele pleito precisa de boas explicações, jurídicas sobretudo. Justificativas, eu acho que só tem explicações, justificativas é um pouco distante ainda, está bem difícil chegar. Então, a partir daí, levando-se em conta este histórico, em que pese o fato de ninguém ser contra combater-se o crime eleitoral, a questão é o que será crime eleitoral de fato num Estado que se tornou policialesco. Em que o Ministério Público, esta PGR, por exemplo, deixa ou se omite do valor republicano ou do dever republicano que ela tem. Ela, por exemplo, critica o ministro Supremo que age de ofício sem provocação dela em relação a uma série de coisas. E outra, está combinando com quem esse tipo de coisa? Está combinando com a Constituição, com o devido processo legal, com o direito à ampla defesa, ou com aquela visão completamente estereotipada do que era uma eleição, abre aspas, limpinha, na visão do TSE da época, que foi comandado pelo ministro Alexandre de Moraes? Ou seja, nós temos um histórico que é ruim, um histórico recente da eleição de 2022. Esse é o ponto. Ninguém é contra combate a crime, não, muito pelo contrário. Ninguém é contra que se aplique a lei, muito ao contrário. A gente está lutando todo dia para que se aplique a lei de verdade, não a interpretação enviesada dela. Então, em que pese, digamos, a boa vontade, ou a suposta boa vontade, ou a teórica boa vontade, seja lá o nome que você queira dar, é preciso tomar um pouco de cuidado com esse poder da mão pesada do Estado sobre eleições que pretendem ser livres, devem ser livres com a vontade do eleitor. E o debate político é barulhento, é bom entender que a democracia é barulhenta. Não é qualquer barulho que vira crime. Ana, já que a gente trouxe aí a atuação de Paulo Gonet no combate à desinformação e fake news nas eleições, há também um levantamento que eu quero trazer aqui para comentários, porque a Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, criada por Jorge Messias na Advocacia Geral da União, já atuou em 108 casos de suposta divulgação de informações falsas. O órgão age sob demanda do próprio governo e concentra pedidos de remoção, rotulagem, o direito de resposta em conteúdos que envolvem autoridades e instituições do Estado. Entre os alvos estão publicações sobre o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, além de vídeos com uso de inteligência artificial e deepfake envolvendo o presidente Lula, ministros e outras autoridades. Segundo dados obtidos pela imprensa, a maior parte dos pedidos partiu da Secretaria de Comunicação Social, da própria AGU e dos Ministérios da Educação e da Fazenda. A atuação da Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia ganhou visibilidade em meio à indicação de Messias para uma vaga no Supremo e as críticas da oposição que apontam o órgão, a entidade, como um instrumento de controle do discurso público. Ana, quero ouvi-la isso também sobre esse levantamento envolvendo essa Procuradoria, Ministério da Verdade, criada sob a batuta de Jorge Messias.
Tanto nome bonito, né? Secretaria da Defesa da Democracia, combate, não sei mais o que, racismo, misoginia, defesa das mulheres. E aí, quando entra nessa seara, por exemplo, eu fico curiosa, porque quando eles falam, enchem a boca para falar da defesa das mulheres, eles não falam, por exemplo, da invasão de homens nos esportes femininos e o que eles poderiam fazer para proteger isso, né? Ou seja, discurso sempre vazio, discurso cheio de platitudes, e o problema é que neste balaio de fake news ou defesa da democracia, como queiram, eles vão colocando o que eles querem, o que eles querem. O Piotr lembrou que em 2022 nós fomos proibidos, né, censurados, de dizer que Lula era amigo de ditador, que ele era um descondenado, que ele era a favor do aborto. Como vai ficar esse ano? Com tudo que já aconteceu, estamos 19 de janeiro de 2026, com tudo que já aconteceu em relação ao atual desgoverno, ao Maduro, em relação ao Irã, Hamas, o que aconteceu nos últimos 3 anos do governo de Lula. O Lula, por exemplo, eu até escrevi sobre isso aqui na Revista Oeste, na ONU, o Brasil de Lula não votou em relação à resolução que dizia que os russos deveriam devolver as crianças ucranianas que foram sequestradas no meio dessa guerra, que foram levadas para a Rússia e que estão sendo criadas como russas. Sabe o que o Brasil votou? Nada. Não votou nem sim nem não. Vou lavar as mãos para as crianças ucranianas. Nós vamos poder falar isso? Um documento oficial que tem lá: o Brasil não quis votar, disse não vou colocar a minha mão nisso. Esse é o problema. O problema não é o tal combate das fake news ou a defesa da democracia. O problema é que nesse cesto cabe absolutamente tudo quando chega perto de eleições. Diga, Augusto. Nenhum esquerdista brasileiro conta mentira, vocês notaram. Nenhum mente. Não há nada contra eles, uma única acusação. Pode pegar as eleições de 2022 e 2024. Agora, 2022 foi aquela chanchada, né, com efeitos deletérios, aí protagonizada pelo Alexandre de Moraes. Sim. Em 2024 tivemos eleições normais. Deixa com o juiz da cidade a questão da eleição, não houve problema nenhum e o Brasil mostrou o que pensa do PT e o que pretende. Agora eles estão pensando em qual das eleições? Na de 24, que foi normal, ou na outra? Sim. Eles estão pensando em, de novo, fazer o que fizeram. Não vão. Não vão. Como é que pode aparecer um sujeito que trabalha com o Lula e que diz que defende a verdade? Quem trabalha com o Lula tem que esconder coisas o tempo todo. Porque se contar a verdade, vai para a cadeia provavelmente junto com o chefe. Eu digo sempre que a igreja deveria liberar para contar as confissões que ouviu o Frei Beto, que é o confessor do Lula. Imagina se ele conta tudo. Vai para a cadeia o Frei Beto, quem disse que ele era frade, porque esse cara, como eu disse, não acredita em Deus e não sabe nem o começo da segunda metade do Salve Rainha, lá, que é um negócio complicado. Então, veja bem, eles falando em verdade, é o Lula dizendo que acabou com a pobreza, aí o Bolsonaro traz a pobreza de volta, ele acaba com a miséria, e aí aparece outro pobre, foi o Bolsonaro que liberou em algum lugar. Essa turma mente mais do que respira. E a justiça eleitoral
fica cuidando do outro lado. Isso é uma piada, palhaçada. Bom, deixa eu seguir aqui no noticiário, porque congressistas da CPMI e do INSS protocolaram no Supremo uma solicitação ao ministro André Mendonça para que sejam devolvidos à comissão os documentos resultantes das quebras de sigilo bancário, fiscal e telemático do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. O empresário é investigado pela prática dos crimes de organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de capitais. Segundo os parlamentares, a retenção do material compromete o andamento das investigações que apuram o esquema de fraudes que atingiu aposentados e pensionistas do INSS. Eles argumentam que os documentos foram obtidos de forma regular e não poderiam ser retirados do alcance do grupo, Ana. E adivinhe quem foi o ministro que ordenou o bloqueio de acesso dos congressistas às provas, às evidências obtidas pela Polícia Federal, o ministro Dias Toffoli. Meu Deus. Eu estou chocada. Não esperava você falar esse nome. Tem certeza, Paula, que é o perdão, o ministro Dias Toffoli? Bom, a questão agora é que no Brasil há filtros de proteção. A CPMI do INSS pede ao STF devolução de documentos de Vorcaro. Ok. Nós deveríamos estar felizes. Que bom! A CPI agora vai entrar exatamente, vai mergulhar nesses documentos de Vorcaro e reaver provas de quebra de sigilo. O problema é que hoje o brasileiro não confia na Suprema Corte, no Senado. Não estou colocando todos nestes balaios no sentido todos os senadores são ruins, todos os deputados são ruins. Mas o problema é, a CPMI vai ter a coragem, vai ter a espinha dorsal ereta de seguir no caminho correto das investigações se algo grande aparecer nestes documentos? Porque nós sabemos que a CPI da Covid, aquela CPI do circo, avançava, claro que foi um mise-en-scène completo contra a administração do presidente Bolsonaro, mas quando ela avançava até certo ponto, que encostava no petismo, nos satélites do petismo, aí para tudo. Carlos Gabas, consórcio Nordeste, os respiradores que foram comprados por 48 milhões e o dinheiro sumiu, o dinheiro foi para a Hempcare, ou seja, aí parava e sumia. Então, a CPMI pedir ao STF devolução, primeiro, vamos ver se o STF vai devolver, porque hoje em dia o STF ele dá de ombros e fala, não, por que não? Ah, mas a Constituição, Constituição o quê? Não, por que não? E depois, não estou querendo ser negativa não, mas eu acho que temos que ser realistas no atual cenário político da Suprema Corte do Brasil. E depois, se o STF devolver esses documentos, se nestes documentos aparecer alguma coisa muito comprometedora para ministros ou aliados de ministros ou executivo que é aliado de algum ministro que é aliado que tem a ver com algum escritório de advocacia, porque a gente nunca sabe, Paula, onde isso vai parar. Começa INSS, entra Banco Master no meio. Desculpem-me, não tem outra palavra, é uma prostituição institucional, uma confusão, um mexe-mexe que fica difícil a gente acreditar que a CPMI vai seguir adiante se por acaso esses documentos encostarem em alguém muito grande. Perdão pelo uso da palavra, mas é a maior suruba institucional da história. Essa que está acontecendo com o Banco Master.
Pois é, porque provas legais obtidas pela Polícia Federal, o ministro Dias Toffoli, no começo de dezembro, mês passado, pede para trancafiar na presidência do Senado as provas contra Daniel Vorcaro. Então, e não era esse o momento do ministro Fachin reagir? Tudo bem que o Marcília já explicou isso com detalhes. Ele não tem poder sobre o outro ministro, mas poder de falar ele continua tendo. Ele pode se indignar com o absurdo que está acontecendo na corte que ele preside. Publicamente, inclusive. Dizer, audácia ele tem, né? Ele absolveu o Lula. Bom, bastante nesse caso. A famosa tese do CEP, a esdrúxula, absurda e inexplicável por todas as razões que a gente já mencionou aqui. Mas nesse caso eram provas legais. A CPMI tem autoridade constitucional para existir. Ela tem poder de investigação. Tem poder de polícia naquele momento. Ou seja, aí vem o Supremo e diz, não vai fazer o seu trabalho. O Congresso na democracia, que está escrita na nossa Constituição, é exatamente a casa que tem poder político de investigar todos os outros poderes. Porque uma CPMI, uma CPI, a CPMI é porque é mista, né? Mas nós estamos falando de uma comissão parlamentar de inquérito formada, obviamente, então, como o próprio nome diz, por parlamentares, que é justamente quem tem o poder de investigar, porque o faz em nome do povo, porque é a casa do povo, representantes do povo estão eleitos ali, tem poder legal para isso, além de que, obviamente, poder moral, porque foi eleito para isso. Aí vem o ministro do Supremo numa canetada, ele tira a fé pública, ele questiona a fé pública da polícia, questiona a fé pública da Receita, questiona a fé pública do COAF, questiona a fé pública de tudo. O Banco Central, por exemplo, quando ele exigiu aquela coisa absolutamente esdrúxula, de fazer uma cariação entre o Banco Central e o outro lado. Quer dizer, então você chama o delegado para fazer uma cariação com o bandido que ele acabou de prender. O delegado não, o delegado tem fé pública, ele representa a polícia, ele escreve. Bom, se lá na frente o promotor não consegue ver razões para apresentar o processo, se o juiz vai lá e absolve todo mundo, bom, isso é consequência do processo. Agora, o delegado continua tendo fé pública. E se ele cometeu algum abuso também, julga-se a posteriori, não ali. Bom, senão você vai tirar a autoridade de todo mundo que tem fé pública. Ele questiona a fé pública, ele questiona as instituições numa canetada. Agora, nada disso é de graça. Quando o Congresso se ajoelhou lá, ele mostrou que ele conseguia se ajoelhar diante de quem se achasse mais poderoso que ele. O Fachin, de novo, eu vou... Não é que reconheceu o esforço do Fachin, embora seja um esforço. Quando ele diz publicamente, eu preciso de um código de ética, ele já reconheceu a baderna que está lá. Mas ele poderia ter feito ali, naquele momento. Escuta, como assim você está tirando documento de uma CPMI? Alguém duvida que o Fachin acha que isso é um absurdo? Considera isso um absurdo? Não pode. Mas por que não se manifestou lá? Porque é esses dedos, não pode falar do ministro, porque senão vai causar uma crise institucional. A crise institucional do Supremo é fichinha perto dessa que o Augusto chamou de suruba, que está acontecendo no país. É muito pior. O país hoje está em crise. Ô Marcília, tem uma estratégia também da oposição da CPMI ao endereçar esse pedido ao ministro André Mendonça, que é o relator dos pedidos da CPMI do INSS. Porque quem fez o bloqueio do acesso às provas foi o ministro Dias Toffoli, alegando que ele é o relator do caso do Master. E o André Mendonça é quem está pilotando ali a relatoria dos pedidos da CPMI do INSS. Pode gerar aí um mal-estar entre os ministros? Foi uma estratégia, você enxerga aí da oposição, de endereçar esse pedido diretamente ao ministro André Mendonça? Sem dúvida foi uma estratégia, e uma boa estratégia, temos de reconhecer. Mas é bastante difícil que haja um confronto entre os ministros. O André Mendonça já teve nas suas mãos, inclusive em outros momentos, a oportunidade, até mesmo no caso dos réus do dia 8 e do processo do golpe, a oportunidade de desmembrar, no mínimo machucar as decisões que estavam sendo feitas de forma equivocada. De forma deliberadamente política, inconstitucional e erradas. Então, ele não fez. Tinha um habeas corpus, inclusive, com o ministro André Mendonça, relacionado ao Bolsonaro e etc. Até hoje está lá parado. Eu não acho que vai haver esse confronto. A solução aqui é o Toffoli sair da frente do caso. No momento em que ele... Porque o Toffoli não é a primeira vez também que ele faz isso. Ele impediu a CPMI de acessar as provas do Vorcaro, mas ele já tinha, há um tempo atrás, impedido, inclusive, que
as provas da Lava Jato fossem utilizadas para incriminar a ex-primeira-dama do Peru, a Nadine Heredia. Quer dizer, ele já tinha feito coisa semelhante, que é impedir que outros poderes, ou, enfim, pessoas não ligadas ao judiciário, tomem providências contra casos que estavam na sua mão. Então ele já é reincidente, o Toffoli, em coisas assim. O caso precisa sair da mão dele. No momento em que sair da mão dele, eu acho que a CPMI do INSS tem como avançar para cima do Vorcaro e, consequentemente, para cima do Master. A gente, Paulo, inclusive ontem, nós trouxemos aqui essa questão de que há o interesse de que a CPI do Banco Master venha à luz, vamos dizer assim, e tem uma complicação prática de uma CPI agora ser instalada, que é porque é ano eleitoral. Isso é difícil de ter tração e fôlego no ano eleitoral, uma CPI que ainda não nasceu. Talvez essa seja a saída. O Toffoli saindo da frente desse caso, a CPMI do INSS vai talvez conseguir ter acesso a essas provas que hoje o Toffoli está impedindo de que tenha acesso, e ela consiga fazer, a do INSS, o trabalho que a do Master, com muito mais dificuldade nesse ano, faria. Bom, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, concedeu prisão domiciliar a Silvio Roberto Machado Feitosa, suspeito de ser o operador financeiro do esquema bilionário de descontos ilegais em pensões e aposentadorias do INSS. Feitosa, preso pela Polícia Federal em dezembro por ordem de André Mendonça, estava internado com isquemia miocárdica grave. Ele passou por cateterismo, angioplastia e outros procedimentos sob risco de morte. A medida segue parecer favorável da Procuradoria-Geral da República. Vale lembrar que o esquema que desviou bilhões de aposentados e pensionistas é investigado pela Polícia Federal. A apuração mostra que Feitosa tinha acesso a fluxos financeiros e atuava sob orientação do líder do grupo, Antônio Carlos Camilo, mais conhecido como o Careca do INSS. Augusto, a gente traz essa informação, então, de que, dessa vez, o ministro André Mendonça concede, então, a prisão domiciliar a um dos mentores ali do esquema de fraudes no INSS de aposentadorias. No caso, o operador financeiro, né, o Silvio Machado Feitosa. Quem concedeu? André Mendonça. Já estão concedendo esses privilégios, digamos assim, para essa turma, sem sequer, eles nem ouviram ainda o filho do Lula. É esse o caso. Está envolvido mesmo. O irmão do Lula. Também não acontece, isso aí não anda, e já estão perdoando, mas não ouviram. Não ouviram ou eu estou enganado? Esse Careca, esse cara continua em liberdade? Não, o Careca segue preso. Careca segue preso. Ele não tem nada a dizer, ele não tem... Aquelas ligações foram boatos espalhados pela gente, pela imprensa. É isso. O Brasil consegue abafar esse tipo de escândalo criando um maior. Que eu não conheço outro país que, neste momento, enfrente 2 casos de corrupção desse tamanho. E como é que um país resiste a isso? Como é que pode? A população, eu não sei qual é o tamanho da população carcerária brasileira. É de bom tamanho. Não há nenhum corrupto preso. Nenhum. O combate à corrupção que já proporcionou ao Brasil, quando a Lava Jato podia avançar, momentos de esperança, chegou a esse ponto. Não tem nenhum corrupto preso. E quando algum é ameaçado de prisão, já aparece alguém para soltar, como é o caso do Vorcaro. Ficou 11 dias. Já os golpistas do 8 de janeiro, esses só tem a pena, eles só aparecem, eles só são julgados outra vez por alguém que quer aumentar a pena. Aí não dá. Pois é, o nesse brasileiro caso, não pode acreditar que esse país é sério. teve o aval do PGR, Paulo Gonet, né, para a prisão domiciliar. Marcília. O aval do Gonet não vale... A coerência é tudo, né? O parecer do Gonet é nota de R$3, né? Então, são 2 coisas que só existem na fantasia, né? Que você não tem
menor condição de levar a sério o Gonê, o que ele pensa, se é que ele pensa. E problemas de saúde, isso é interessante. O Bolsonaro não tem nenhum exatamente. problema de saúde. Exatamente. Esse tem. Será que tomou uma facada? Será que teve câncer? Exato. Será que tem soluços diuturnos que fazem com que ele possa engasgar e morrer? Será que é isso que o... Ah, não, mas é o Mendonça. Bom, então se cada um lá pensa de um jeito, então por que tem uma corte? A corte não é para uniformizar? Pois é, então não precisa. Entendimentos, esse é o ponto. Não precisa. Chegamos a esse ponto, né? Porque antes a gente se queixava de que eram 11 ilhas. Melhor naquela época do que quando eles se unem. Sim. Para pensar igual. Agora, desse jeito não dá. Quando um dos mudinhos do Bolsonaro, estão falando, pelo menos, o Mendonça, e me faz uma dessa. Ele acha que está dando um exemplo que pode ser seguido do caso do Bolsonaro. Pelo amor de Deus, essa não dá. E Augusto, é nesse sentido que a gente vem, inclusive, reiterando aqui, que não adianta simplesmente você fazer o seu trabalho. Então vai lá o Mendonça e fala assim, não, eu acho que isso é certo, ótimo, mas não adianta nada se aquilo que você acha certo não for dito na cara dos outros. Lógico. Não forem confrontado com os demais que acham errado. Porque é assim que você cria alguma uniformidade em nome de algo positivo. E ele teria todos os argumentos aqui para defender a tese dele, porque ele diz assim, olha, eu vi a PGR, estou levando em conta aqui os argumentos dos médicos que constataram aqui risco de morte, inclusive, porque parece que o Feitosa, que é esse que teve convertido a prisão para domiciliar, tem obstrução de cerca de 90% das artérias do coração e, diante da gravidade, ele passou por um procedimento. Ou seja, mas se ele faz isso... Associa abertamente. Exatamente. Se ele faz essa defesa, como disse o Marcília, publicamente ali, no mínimo pergunta agora, nós temos um outro preso lá, que não é do meu gabinete, mas e aí? Ou dá essa decisão e chama para os demais ministros confirmarem. Leva plenário. Deduzir. Não é isso, exigindo que se haja que se crie uma uniformização, provoque os demais ministros. Porque, poxa, é o seguinte, se você percebe que dentro do teu trabalho você está fazendo algo e ninguém mais está, você tem que cutucar os demais. É assim que funciona. Eu estou cansado de recado indireto, de sutileza. Fale o português correto. Claro. Digam com todas as letras isso. Não, é um recado sutil. Tenha dó. Ou faça como os demais. Vá lá, dá a decisão e vá para as câmeras, vá para a TV e diga, olha, eu estou dando essa decisão, pena que o ministro Moraes não faça o mesmo com o caso Bolsonaro. Exatamente. E torne indigna a corte a qual eu pertenço. E assim por diante. É isso que faz o Gilmar o dia inteiro. É isso que faz o Moraes o dia inteiro. Vai para púlpito de palestra de estudante, vai para televisão, vai para debate e fala dos outros. Chama os outros de covarde, etc., com um linguajar, inclusive, chulo. Ué, por que isso não é feito também? E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou parte dos pedidos da defesa de Jair Bolsonaro relacionados à perícia médica que vai avaliar o estado de saúde do ex-presidente depois da sua transferência para Papudinha. Moraes considerou ao menos 5 questionamentos dos advogados como irrelevantes, impertinentes ou protelatórios. Segundo o ministro, algumas perguntas extrapolavam o caráter técnico da avaliação ao tratar de temas jurídicos, como a possibilidade de prisão domiciliar. O ex-presidente cumpre pena de 27 anos em regime fechado. A perícia foi determinada para analisar se o quadro clínico é compatível com o cumprimento da pena no sistema prisional. A defesa teve o assistente técnico homologado, mas parte dos quesitos foi rejeitada. Com isso, a junta médica deverá responder apenas às perguntas consideradas objetivas e estritamente médicas que foram passadas ali pelo crivo do ministro Alexandre de Moraes. A defesa de Jair Bolsonaro apresentou, salvo engano, 39 questionamentos. Nós, inclusive, pedimos acesso a essa lista, não conseguimos obter, mas o que nos chega, é que pelo menos 5 dessas perguntas, desses questionamentos, foram vetadas pelo ministro Alexandre de Moraes por considerar ali impertinentes ou protelatórias para o caso. E por que será que não tivemos acesso? Fica o questionamento também, porque
Nós queremos transparência, nós queremos justiça para o presidente Jair Bolsonaro. E naquela lista que eu disse, né, no começo, do que há ministros no Supremo, e principalmente Alexandre de Moraes, né, que são vítimas, juízes, investigadores, carcereiros, diplomatas. Agora temos o assessor de imprensa para acalmar os ânimos da imprensa, o Fachin. Nós temos um médico agora também, o Alexandre de Moraes. Você, como defesa, pedir uma prisão humanitária pura e exclusivamente por causa de saúde, de comorbidades, de um período pós-operatório, já como é o presidente Bolsonaro, isso é questão jurídica e política. É uma tristeza que todos os dias nós tenhamos que estar aqui falando de Alexandre de Moraes, Alexandre de Moraes. E aí eu fico pensando naquelas pessoas que aplaudiram o discurso abjeto, né, do Alexandre de Moraes na festa de formatura, sei lá o que era, né, que homem sem, nós poderíamos falar, né, um homem sem coração, um homem sem moral, um homem sem virtudes, mas é um homem que sequer respeita a Constituição. Por isso que essa coisa de código de conduta, e um homem desse nível, do nível da psicopatia de Alexandre de Moraes, vai respeitar algum código de conduta, Fachin? Paula. Diga, Piotto, ainda na semana passada o ministro Alexandre de Moraes determinou a transferência do ex-presidente da Superintendência da Polícia Federal. Agora, então, ele está cumprindo pena na Papudinha, uma cela mais ampla. Alguns aliados ali próximos a Jair Bolsonaro, inclusive a Michele Bolsonaro, considerou ali uma vitória possível essa transferência. Afinal de contas, as condições das instalações são um pouco melhores, ele tem mais espaço ali, inclusive para o banho de sol, para a realização das suas atividades, para receber fisioterapeutas e também médicos, mas a defesa, claro, segue insistindo, né, no pedido de prisão domiciliar. E agora, então, essa junta médica vai se debruçar sobre esses questionamentos que foram endereçados à Polícia Federal. Paula, eu fui rever as perguntas, a gente não sabe exatamente quais são estas 5 perguntas que ele vetou. Incrível, né? O Alexandre de Moraes veta coisas assim, mas em todas as perguntas eu já as tinha visto antes, mas olhando aqui, eu acho que tem uma aqui porque em alguns momentos os médicos questionam que, dada a gravidade, o que é óbvio a situação, né? Dada a gravidade, diante daquilo, se ele mesmo estando na Papudinha, ele teria condições de ser tratado dado o dado estado de saúde dele. Algumas desses questionamentos perpassam esse aspecto. É a única coisa que eu imagino aqui que o ministro poderia ter vetado. De novo, eu estou fazendo aqui uma concessão, apenas uma análise. Agora, essa pergunta, imaginando que fosse essa, por que essa pergunta seria irrazoável? Porque não está no ambiente carcerário comum. Não, tudo bem, mas ele não está numa prisão domiciliar e não está num lugar de atendimento, digamos, hospitalar, um atendimento extra, dada a condição grave dele. O fato é que também, em algum momento, eu não sei exatamente a estratégia dos advogados do ex-presidente, mas eu acho que eles deveriam vir mais a público para reclamar das condutas que acontecem hoje, ou que vêm do ministro Alexandre de Moraes. Vir a público, denunciar essa situação. Em algum momento, sabe, essas coisas precisam ser colocadas para o debate público. Porque... tudo bem, se eles estão imaginando que essa conversa um pouco mais reservada com o ministro, enfim, pode resultar em algum ganho, eu queria saber qual foi o ganho que eles tiveram desde o começo do caso lá no julgamento. Teve a pena mais alta, uma série de benefícios que poderia ter na condição de ex-presidente e alguém doente, como é a condição dele, também não me parecem. Qual é a estratégia desses advogados? Eu começo a me perguntar. Nós estamos falando de um caso aqui que é notoriamente de abuso e de não atendimento conforme se dá, por exemplo, o presidente Collor. Ou seja, não tem esse entendimento comum, né? Não tem esse tipo de coisa, a isonomia do atendimento.
E os advogados continuam insistindo nessa tese, vamos protocolar mais um aqui, mais um protocolo, mais um pedido. E o ministro Alexandre de Moraes está ignorando boa parte disso. Eu atribuo a inexistência de partidos de verdade a esse fenômeno que é tipicamente brasileiro e provoca efeitos profundamente negativos na vida nacional. Ocorrem fatos que contrariam a maioria do povo brasileiro e não há a reação que haveria em qualquer outro país. Então eu só posso atribuir isso aí à inexistência de partidos organizados. Então vou dar um exemplo histórico e voltar aos tempos atuais. O Getúlio Vargas cometeu suicídio porque ele julgou, num determinado momento, que a população acreditava nas mentiras difundidas pela chamada República do Galeão, formada por oficiais que eram antigetulistas, e como ele achou que seria convocado para depor sobre o caso com o qual ele não tinha nada com isso, ele não esteve envolvido em momento algum no atentado ao Carlos Lacerda, que acabou matando um major da aeronáutica, o Getúlio se matou por não saber, claro, que no dia seguinte, mais de 1 milhão de brasileiros sairiam às ruas, quebrariam todos os jornais antigetulistas, só foi poupada a redação da Última Hora, todas as outras redações foram empasteladas, e aí o Brasil descobriu que a maioria do povo brasileiro era getulista, tanto que o candidato que o Getúlio apoiaria, o Juscelino Kubitschek, se elegeu, ganhou a eleição. E os que conseguiram induzir o Getúlio ao suicídio perderam a eleição. Agora, o povo brasileiro não entende que quem tem de estar dando explicações são os ministros Moraes, sobretudo, Alexandre de Moraes, e Dias Toffoli. Sobretudo. Eles ficam, não, vamos decidir assim, perícia, não quero, não dou, vai ser preso desta maneira, quando ainda não explicaram o que nós estávamos debatendo agora há minutos. É isso que tinha que ser cobrado. Dias Toffoli vai abrir a boca, tem que ter alguém por perto, qualquer jornalista independente. Espera um minuto. Por que o senhor está com esse caso aí que não deveria estar no Supremo? Por que o senhor está fazendo tanto esforço, né, para que um bandido escape da cadeia? Por que o senhor está escondendo provas? É o que a gente diria. Isso não precisa de muita coragem, não. Isso é de decência. Aqui ele ouviria essas perguntas formuladas educadamente. E por isso ele não vem aqui. Agora não. Parece que não pode falar nada com o ministro Moraes, porque ele salvou a democracia. Ele está aí, o Brasil, a democracia brasileira, deve a sua existência a um sábio que faz uma loucura por dia, tem uma manifestação de maluquice pelo menos uma vez por semana, estou sendo brando, e ainda age como dono do Brasil quando há um caso a explicar. A mulher do ministro ganhou milhões, e portanto o ministro também, para defender um culpado juramentado. Esse é o caso importante. E o povo não reage a isso. Marcelo, em vez de se antecipar, não seria o caso do ministro deixar a perícia médica se manifestar? Olha, essa pergunta não se aplica ou não temos condições técnicas de responder esse questionamento porque a minha seara é médica, é profissional. Não seria esse o caso? Porque aí ele já excluiu 5 questionamentos, ele considerando que eram irrelevantes. Ele é doutor em tudo. Não, agora ele também, além de médico, ele quer ser enfermeiro. Doutor em tudo. Enfermeiro. Então, sabe aquele enfermeiro também? Enfermeiro que faz triagem em hospital? Ah, sim.
é preocupante. Escolhe as pronto-socorro. Isso, mede a febre, vê seu pulso antes do médico atender. Então, ele agora, antes da perícia, passa pelo Moraes, né? O Moraes, então, peraí, qual a sua febre? Deixa eu ver se você precisa ir para um ortopedista. Juiz de triagem agora. Juiz de triagem, ele é triagem médico também. O Moraes somou essa especialidade agora de ser enfermeiro. Talvez ele possa até também agora começar a perseguir o conselho aí dos enfermeiros, já assumiu essa função. Isso é um absurdo. Veja, uma testemunha, quando se faz uma pergunta, no direito funciona assim, você faz uma pergunta para a testemunha, você não pode induzir a testemunha a uma certa resposta. Porque aquilo é prova que está sendo obtida na fala da testemunha. Então, se a testemunha responder A ou B, o A ou B é prova. Então, você não pode induzir a pessoa a responder o que você quer. O perito é outra coisa, o Moraes está confundindo. Claro. O perito, você pergunta o que você quiser, ele responde o que você quiser e o juiz usa o que acha que deve. Agora, se você simplesmente... Respeitada a ordem, né? Respeitada, depois. Primeiro o perito, depois o juiz julga. Exatamente. Agora, ele quer antes, ele quer selecionar, fazer a triagem do que vai ser perguntado para o médico. Aí o Moraes vai dizer, não, mas é que as perguntas aqui médicas, elas têm um viés jurídico. Pô, mas o que o Moraes está fazendo de jurídico também não tem um viés médico? Está tudo confuso nesse processo, é uma loucura. Então, assim, ressalvada a possibilidade que nesse questionário tivesse alguma pergunta que fosse, por exemplo, o seguinte, senhor perito, o senhor acha que o ministro Moraes está são? Senhor perito, o senhor acha que o ministro Moraes mereceria talvez o atendimento de um médico psiquiátrico? Tirando essa possibilidade, fosse uma pergunta dessa, eu acho que todas poderiam... Isso aí eu atendo essa consulta. Perguntar para mim. Eu acho que o Brasil saberia responder de primeira, sem qualquer hesitação. Mas eu faço coro aqui ao que o Piotr trouxe, de não entender muito a postura da defesa, de não virar público, de não expor essas questões todas. Justifique as 5 questões. Pois justifique, a não ser que eles tenham lá alguma informação de que, enfim, se andarem nesse caminho a coisa acontecerá, mas até agora não aconteceu, né? Eu realmente não entendo, porque hoje, do jeito que esses processos estão politizados, no pior acepção do termo, levar o caso a público, expor aos holofotes, mostrar as aberrações é uma das únicas formas de conseguir obter alguma efetividade nas decisões. Agora, olha aqui, eu estava vendo aqui no chat, tem sempre a pergunta, falar é fácil, por que vocês não organizam? Muito simples, o que eu estou dizendo é que o Brasil padece da inexistência de partidos políticos de verdade. Cabe a um partido organizar esse tipo de movimento. Ou cabe a uma entidade, a uma frente. São os políticos que deveriam tomar esse tipo de iniciativa. E aí eu pergunto, o que estão fazendo os políticos para que isso aconteça? Estão discursando? Estão protestando? Estão propondo isso? Alguém disse que o comportamento do ministro Moraes e o comportamento do ministro Toffoli são coisa de bandido. Nós estamos aqui falando. O povo atenderia a uma convocação, mas é preciso que alguém convoque. E não é possível entregar também esse tipo de tarefa a jornalistas. Não é o nosso caso. O nosso caso é de fazer a denúncia, que nesse país não é pouca coisa. Porque o resto da imprensa não toca no assunto ou trata como se fosse coisa normal. E nós estamos tratando o seguinte, muda a direção da bazuca. A bazuca tem que estar direcionada para o Supremo, como mostra a Oeste a cada edição. E os políticos continuam fazendo o quê? Nada em relação a isso. Nada. Não há uma iniciativa conjunta de parte alguma. É isso. Agora, num país como o nosso, sem liberdade de expressão, sem liberdade de imprensa, essa expressão falar é fácil está revogada. Está revogada.
Até porque Não é fácil falar, Não, né? Augusto mencionou as entidades. Há quanto tempo nós denunciamos a OAB aqui, que já foi extremamente importante em outras manifestações. Vai no impeachment do Collor, onde estava a OAB? Exatamente. Estava na linha de frente. Onde está a OAB agora? Debaixo da cama. Pois é, nosso dever como papel como jornalista é fiscalizar e Claro. denunciar. Não dá para ser político e jornalista, cada macaco no seu galho, para a gente No seu manter, quadrado. inclusive, a nossa isenção. Importante. Bom, e agora a gente volta para falar sobre política internacional, porque Donald Trump completa hoje 1 ano desde o retorno à Casa Branca para o segundo mandato. Desde a posse, o presidente dos Estados Unidos tem adotado medidas que impactaram a política interna e o cenário internacional. O governo assinou centenas de decretos presidenciais. As principais ações estiveram concentradas no combate à imigração ilegal e na agenda econômica. No cenário internacional, o governo americano realizou ações militares, como a captura do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, e também atuou em mediações diplomáticas, como no conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas. A política tarifária se tornou um dos principais eixos da estratégia econômica dos Estados Unidos, com foco na disputa global com a China em tecnologia e matérias-primas. Deixa eu já jogar diretamente para a Ana, que imagino será objeto de discussão do De Leste a Oeste essa semana, 1 ano do balanço desse segundo mandato de Donald Trump, Ana. E vale lembrar que Trump concedeu uma coletiva algumas horas atrás, né, falando ali, trazendo esse balanço. Eu anotei alguns pontos, a gente poderia fazer o programa inteiro aqui comentando desse 1 ano, que parece mais 4 anos, né, Ana? Mas só para jogar aqui alguns pontos para te ouvir. Durante esse discurso, esse balanço, Trump criticou a OTAN, voltou a dizer que merecia o Nobel da Paz, disse que reduziu em 97% o tráfico internacional de drogas pelo mar, defendeu a operação militar no Caribe, voltou a citar a Venezuela, claro, relembrou uma das primeiras medidas do governo, a renomeação do Golfo do México para Golfo da América, falou muito sobre a questão da imigração ilegal, disse que imigrantes ilegais fazem os criminosos nos Estados Unidos, entre aspas, parecerem bebês, coisa de criança. Isso também repercutiu muito aqui na imprensa brasileira, claro. Então, quero te ouvir aí sobre esse balanço inicial, Ana. Paula, ufa, é como você disse, é um assunto que daria só um programa inteiro. Nós vamos sim falar deste primeiro ano do segundo mandato do Donald Trump, no De Leste a Oeste de sexta-feira, às 20h30. Vai ser o tema do meu artigo desta semana, na edição que estará no ar na sexta-feira, e o título, acho que eu escolhi o título, eu ainda estou colocando o corpo, né, do artigo, porque é muita coisa, mas o título é Um Ano que Parece uma Década. Não é nem um ano que parece 4 anos, mas uma década, viu, Paula? Muita coisa. Donald Trump é um rolo compressor, você não consegue acompanhar a vitalidade. A coletiva dele hoje também na verdade, é o resumo dos últimos 365 dias, desde que ele voltou à Casa Branca no dia 20 de janeiro de 2025. Fizemos uma cobertura aqui histórica, passei muito frio em Washington, junto com o nosso querido Ivan Kleber. Foram horas de cobertura, e mal sabíamos o que estava à frente. Olha, o que eu... Aqui, rapidamente, Paula, além do que você disse, olha, nesses últimos 365 dias, ele já colocou o dedo em várias feridas da esquerda mundial, né? O silêncio em relação aos cristãos perseguidos, ele já falou sobre isso, falou há mais ou menos 10 dias que ele ia interferir na Nigéria se não fizessem alguma coisa em relação a essa pauta importantíssima. A agenda woke está praticamente, não diria sepultada, mas ela está bastante calada nos Estados Unidos. Houve um movimento da contracultura conservadora nos Estados Unidos que bateu de frente com a agenda woke, começando pela própria administração. O secretário de Defesa, que hoje se chama Departamento de Guerra, Pete Hegseth,
acabou com o politicamente correto dentro do departamento. Não tem trans, não tem vestido, não tem batom. Aqui tem muito trabalho, meritocracia. Se você é homem ou mulher, isso aqui é para sustentar as bases não apenas da América, mas da civilização ocidental. A China, né, diminuiu bastante a interferência da China dentro dos Estados Unidos e agora está fazendo isso com o continente americano, ali dentro da doutrina Monroe, que a gente sempre comenta aqui. O próprio Bob Kennedy Jr., isso é um outro assunto também que a gente precisa falar em algum momento. Ele reestruturou o Departamento de Saúde dos Estados Unidos, bateu de frente com as Big Pharmas, bateu de frente com a comunidade médica que recebia muito dinheiro das Big Pharmas, enganando a população em relação à alimentação. Liberdade de expressão voltou agora nos Estados Unidos, a primeira emenda está de fato em voga. Nossa, e por aí vai, né? O Irã, 2025, a explosão ali implodiu as instalações nucleares do Irã, mandando uma clara notícia para o mundo. Enfim, Paula. E essa edição especial de Oeste Sem Filtro fica por aqui. Lembre-se de fazer a sua inscrição no canal da Revista Oeste, de ativar as notificações e deixar o seu like. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.